Agora temos um convidado muito especial, Haroldo Pinheiro, ex-presidente do CalBR e do IAB Nacional. É autor do projeto e membro da direção da obra de retrofit do Palácio do Congresso Nacional em Brasília, com supervisão de Oscar Niemeyer. Coautor do anteprojeto de arquitetura e urbanismo para alteração no centro urbano de Brasília, setor habitacional norte e setor de diversões norte, com Lúcio Costa. Atuou também em inúmeros projetos e obras com o arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, fundando em sociedade o Instituto Habitat. Atuação profissional é o assunto que ele traz para a gente a partir de agora. Por favor, seja bem-vindo então, Haroldo. Bom dia, Alain. Daqui não dá para eu identificar bem as pessoas por conta da luz, mas eu sei que tem muitos amigos aqui que eu não vejo já há algum tempo, né, nesse período sabático, né, que eu estou me permitindo, de pequeno distanciamento, né, das entidades e do nosso conselho, acompanhando de longe porque continuo na atividade profissional e, obviamente, dependendo do conselho e do bom funcionamento do nosso conselho, né. E não vai ficar alto demais, não? Então tá bom. De início, eu agradeço muito aqui ao Tiago, os conselheiros aqui do CAL do Rio Grande do Sul, os funcionários, né, todos muito gentis, vamos dizer, no convite para eu voltar a encontrar os amigos aqui e nas providências, né, para o meu deslocamento. Eu cheguei agora há pouco de Brasília. É uma alegria muito grande, né, encontrar aqui o meu presidente, Luciano Guimarães, também, a Lana, minha colega de conselho, né, na gestão passada, e meu mestre aqui, Clóvis Jürgen Fritz, né, uma pessoa com quem eu, toda vez que eu me encontro, me emociono muito. É uma das pessoas que eu mais admiro nesse roteiro profissional meu, que já não é mais tão curto, né, Clóvis? Eu já estou ficando meio ladeira abaixo também, né? O Tiago estava conversando comigo há pouco, né, e dizendo que o tema, né, desse encontro, né, dessa discussão aqui são as atribuições profissionais, né? Quer dizer, essa quadra, né, que eu vou dividir aqui com a Lana, né, com o Rui, com o Ednézer, né, e cadê o colega da Paraíba também, né, o Fabiano. Ah, está ali. Bom, Fabiano, vamos dividir, então, conversar um pouco sobre atribuições profissionais. Por um engano meu, eu havia entendido, né, que existia um interesse específico assim, sobre as atribuições privativas, né, as atribuições definidas, né, na nossa resolução 51, né, de 2013, que inclusive está fazendo 5 anos agora, né? Essas datas redondas assim sempre são bons momentos para reflexão, né? Acho até hoje que é uma resolução correta, né? Uma medida tomada na hora certa. Posso até, como eu fiz algumas anotações sobre isso, posso até aproveitar, né, discorrer um pouco sobre isso, já que é o núcleo, né, da nossa atividade profissional, né, o que vamos dizer, enfoca mais, né, a nossa responsabilidade sobre a cidade, já que, vamos dizer, a nossa formação profissional, né, as diretrizes curriculares que definem as disciplinas, né, que formulam o nosso aprendizado, trazem uma enorme responsabilidade, né, sobre o que há. E nessa reorganização da nossa profissão, naturalmente é importante, né, por conta da desorganização das cidades, né, nesse processo vertiginoso de urbanização pela qual passaram, né, no século passado, é fundamental, né, que nós assumamos, né, essas atribuições privativas como responsabilidades definitivamente dos arquitetos e urbanistas e enfrentarmos isso, vamos dizer,
respondendo à altura à sociedade. Não se trata, obviamente, muito longe disso, né, de querer fazer qualquer cercamento, né, de atividades, assim, como é que se diz, criar um campo próprio, nada disso. Essa é uma responsabilidade grande demais que a gente tem que dividir com outras disciplinas, né, outras profissões igualmente importantes e fundamentais para a formação das cidades, mas há determinados momentos solitários, né, em que, se o arquiteto não cumprir com coragem, com determinação e com orgulho, né, essas tarefas que são dele, obviamente um elo importantíssimo, né, da cadeia, né, da formulação do pensamento, né, da solução das questões técnicas, né, que envolvem a cidade, é quebrado e, enfim, e perderemos mais tempo, né? Então, não é nenhuma questão de tomada, de tomar posse, né, não, assumimos uma responsabilidade que é nossa, ponto, né? É o que há. Eu, ouvindo também aqui a pessoa, a senhora que me antecedeu aqui, ela estava lendo aqui alguns dados assim curriculares meus e vamos dizer, comparando com o que temos que vamos discutir aqui, né, sobre atribuições profissionais, eu estava pensando, eu mesmo já passei por uma coleção de itens lá da nossa resolução 21, já atuei em diversas áreas da nossa profissão, né? Obviamente eu tenho mais apreço pelo edifício, eu trabalho mais com edifício, né? Vamos dizer, nessa área urbana, eu até pouco tempo, eu vinha trabalhando mais lá junto ao Congresso Nacional, né, discutindo, representando, né, sejam os colegas do IAB, do Colégio Brasileiro de Arquitetos ou do próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Nunca tinha atuado muito diretamente nas questões urbanas. Agora, recentemente, esse ano, estou trabalhando diretamente, né, tanto com assistência técnica, né, a habitação de interesse social e regularização fundiária urbana. Não projetos de novas cidades, mas trabalhar com a cidade real, né, e nos seus setores assim mais dramaticamente prejudicados pelos desequilíbrios, né, da política, da economia nacional. Então, nesses últimos 8, 9 meses, né, tenho vivido uma verdadeira imersão, né, na periferia de Brasília, né? Eu tinha passado muitos anos fora de Brasília, né, circulando para auxiliar na implantação do Conselho, e nesses 6 anos me impressionou muito assim, como Brasília cresceu, e cresceu com diferenças de qualidade muito, muito fortes, né, muito evidentes, né, entre a cidade planejada, né, por gênios da nossa profissão e de profissões afins, e da administração pública brasileira, e ver o entorno tão próximo, assim, a 7, 8 quilômetros de Brasília, o que acontece, né, com a cidade real, né, quer dizer, por falta de planejamento, falta nossa, inclusive, falta de presença nossa também, obviamente, não por desinteresse, por falta de conhecimento, né, da administração pública em geral, né, que não compreende bem a necessidade de planejar, de trabalhar num espaço de tempo um pouco mais longo, né? Então, estou tendo essa experiência agora, na área de assistência técnica. Já era uma coisa que a gente já tinha aprendido muito aí desde estudante, né, que eu vi a experiência do Clóvis aqui em Porto Alegre, né, na década de 70, né, e sempre me chamou muito a atenção, mas nunca tinha trabalhado diretamente com habitação de interesse social. Junto com o Lelé, eu tinha trabalhado mais em recuperação de áreas degradadas e equipamentos, né, que compõem a habitabilidade nesses locais mais pobres, né, nessas periferias, né, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Brasília também, mas em outro tempo, onde a miséria era bastante menor, década de 80, mais ou menos, e fazendo escolas, fazendo creches, postos de saúde,
contenção de encostas, trabalho mais assim na área de industrialização na arquitetura. E nunca havíamos conseguido trabalhar na área da habitação mesmo, na habitação de interesse social. No fim da vida do Lelé, ele chegou a fazer um estudo muito interessante para o Minha Casa Minha Vida, mas lamentavelmente não foi adiante, porque a formulação do Minha Casa Minha Vida não permitia uma experiência como aquela que ele queria trazer, que era levar determinado conhecimento para a comunidade se apropriar, né? E a partir de um projeto altamente tecnológico, mas que embutia toda aquela cultura de morar, né, dessas famílias, aquela coisa de construir sobre as lajes, o filho cresce, né, arranja uma namorada, vai morar junto, constrói um pavimento a mais, né? Então era uma coisa nesse tipo, só que com elevada tecnologia, né, de industrialização e pré-fabricação, inclusive para a ocupação de encostas, né, encostas onde muitas vezes no tecido urbano são áreas que dificilmente se ocupam. Então ele conseguiu reservar 2 áreas lá próximo ao centro de Salvador, próximo ao emprego, próximo ao trabalho, onde a infraestrutura já estava lançada, mas infelizmente só poderia fazer se fosse através de uma empreiteira. E isso jogaria, enfim, levaria a perder toda a vantagem, né, que o trabalho com a comunidade, né, traria. Até porque essas comunidades são formadas assim, né, são pedreiros, é gente que trabalha muito na construção civil, né? Então, essa mão de obra, essa compreensão, está toda ali à disposição. Não há nenhum, tendo um responsável técnico, né, como no caso o Lelé e a pequena equipe, para prover, né, o conhecimento técnico mais para essas questões de subsolo e tudo, da organização, da arquitetura e da engenhosidade da construção. Eles se apropriam disso com muita facilidade, eles, os operários, né, e conduzem. Numa das primeiras experiências que nós fizemos sobre industrialização na construção, para fazer escolas rurais em áreas bastante assim de interior lá em Goiás, locais sem energia, sem nada, já víamos essa facilidade, né? A gente montava uma fabriqueta, as formas, que aí é uma coisa mais sofisticada e tudo, né? E eles se apropriam daquilo, depois a gente vai embora e eles ficam fazendo, né? Era para fazer escolas, fizeram também mercados e outros pequenos postos de saúde, eles mesmos vão organizando, com um pouquinho de assistência técnica, né? Essas coisas se ajeitam, né? Se fazem. E trabalhei um bocado também com arquitetura hospitalar, né? É um tema que me agrada muito, né? Porque é essencialmente técnico, né? Trabalhamos com quem aqui já teve essa oportunidade sabe, a gente trabalha com uma variedade imensa, né, de disciplinas, né? Quer dizer, da administração hospitalar, da enfermagem, da medicina, até a física nuclear e outras questões complicadas, né? Gosto muito de trabalhar com hospitais e tive essa passagem, tive a sorte, né, de fazer alguns projetos e obra e avaliação pós-uso, né? Ou seja, então eu passeei um pouco pelo catálogo assim das nossas atribuições profissionais e agora já, vamos dizer, com experiência acumulada, né, ao longo da vida, estou tendo essa oportunidade que para mim é uma extrema honra, né, de trabalhar com assistência técnica, levando, vamos dizer, o que eu pude aprender nesses 40 anos de profissão, levar para essas áreas onde mais há necessidade, né? E trabalhando um pouco na escala do urbano também, que é uma escala ainda mais complexa, né, do que a arquitetura hospitalar, que envolve tantos vetores, mas na área vamos dizer, na área urbana, todos os dias, Clóvis, eu me lembro muito, assim, vivamente do Greff, sabe, do Edgar Greff. Estou aqui em Porto Alegre hoje, então mais ainda, né, me vem à memória o Greff, que chamava muita atenção para isso, né, que o urbanismo é uma escala complexa da arquitetura.
para a qual é necessário ter profundo conhecimento da arquitetura, né, da unidade, né, que forma, vamos dizer, que se associando forma o conjunto urbano e que necessariamente requer experiência e algum conhecimento político, né, de como as coisas funcionam, né. Então, hoje eu vejo vivamente que tardiamente eu comecei a trabalhar nessa, vamos dizer, fazer arquitetura na escala do urbano, né, com todas as complexidades que envolvem essa questão, mas eu acho que para mim veio na hora certa, sabe? É um momento em que eu tenho um pouco mais conhecimento de vida, da profissão, dos átomos, né, que compõem vamos dizer, essa coisa formidável, né, essa invenção incrível, que são os assentamentos humanos, né, a morada humana, né, como gostava de dizer o Grefg, né. E agora, na experiência no Conselho de Arquitetura também, logo no início, nós fizemos como é que se diz, um censo, né, Luciano? Né, com os arquitetos brasileiros, justamente para entender melhor o que os arquitetos estão fazendo e tudo. E eu percebo nesse leque de atribuições profissionais aí um crescimento muito forte na área da arquitetura de interiores, né, o que eu acho muito bom, muito positivo, porque há um ponto em que satura mesmo, não são necessárias novas construções, né? Há necessidade de recuperação, reativação, rejuvenescimento, né? Coisa que eu já fiz, inclusive em alguns prédios, um que ela citou aqui, o Palácio do Congresso Nacional, que eu fiz, nós demolimos o prédio por dentro e fizemos de novo, naturalmente, sob supervisão do Oscar Niemeyer, né? Vejam, na Itália, por exemplo, Itália é o país que tem o maior número de arquitetos em termos de país, né? É o país que soma o maior número de arquitetos em seu território. E um país, veja o paradoxo, né? Um país muito antigo, já muito construído, né? Estabilizada a população em termos de crescimento vegetativo, né, vamos dizer assim, né, quer dizer, é um país até que já caminha assim, para uma idade mediana mais elevada e tudo, e é o país que tem o maior número de arquitetos, mas a grande maioria, né, dos arquitetos trabalha voltado para a recuperação de edifícios, né, seja não só os de patrimônio, mas edifícios mais próximos também, trabalhando com arquitetura de interiores e tudo. E eu vejo que aqui no Brasil tem havido esse crescimento e uma certa valorização, né? Eu me recordo quando eu era estudante ainda, lá no início da década de 70, havia uma certa... a gente olhava com uma certa... sei lá, um certo desdém, né, para quem fazia arquitetura de interiores, né? E hoje a gente vê que, pelo contrário, que é uma área da nossa profissão que tem se organizado muito, né? E, efetivamente, muito necessária, né, para a recuperação, né, de edifícios e evitar a construção excessiva, né? Já tem construção demais, né, nas cidades, né? E não só para edifícios de alta qualidade, mas também nessa área que eu estou me dedicando agora, né, de assistência técnica, recuperação, crescimento e reorganização, né, de habitação de interesse social. Então, a arquitetura de interiores também transita por essas faixas todas, né? Enfim, eu tenho tido muito otimismo, né, pelo que eu tenho assistido, embora às vezes assuste, né, ver o aumento, né, do número de arquitetos no país, né? Às vezes assusta um pouco, né? Basta ver a minha própria experiência no Conselho, né? Assumimos o Conselho com 80 mil arquitetos no Brasil, né? Entreguei o Conselho para o meu amigo Luciano aqui, né, a presidência do Conselho para o Luciano, com cerca de 160 mil, ou seja, nesse período do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de vida, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a população profissional duplicou. Hoje, mais da metade dos arquitetos no Brasil nunca passou pelo CREA, né?
nem sabe o que é CREA, né? Acha que é como o Conselho de Medicina, a Ordem dos Advogados, enfim, um outro conselho legal também, mas que não tem nada a ver com a gente, né? Então, isso me impressiona um pouco, assim, como as coisas andam rápidas hoje em dia, né? Eu acho que já me dá até um certo cansaço, né, quando eu vejo essas coisas, a comunicação, tudo isso, né, e a população crescendo, enfim. Eu desviei completamente, né, do que eu tinha preparado, né, o que eu tinha anotado para conversar com os colegas aqui sobre a 51, mas eu vou encerrar, não vou naturalmente abrir essa papelada agora para começar a palestra. Feita a introdução, vou começar a minha palestra agora. Não é palestra, uma conversa apenas, né? Mas, de qualquer maneira, não vou transitar, como eu pretendia, pela questão das atribuições privativas, né? Mas, apenas para finalizar, eu gostaria de sublinhar esse momento importante que foi para a nossa profissão, em 2013. Nosso atual presidente, o Luciano, foi uma peça fundamental, né, nesse processo de organização do Conselho e de discussão paciente, né, com os nossos colegas, né, do outro Conselho, né, sobre a necessidade da organização da nossa profissão. Como eu sempre disse, como arquiteto, eu me sinto responsável pela organização da minha profissão e tenho que trabalhar nisso e me dedicar a isso, né? É um dever ético que eu tenho com a minha profissão. Agora, como cidadão, me interessa que o Conselho de Engenharia funcione corretamente, que o de Medicina funcione corretamente, o da Advocacia, que nos protejam, né, contra a má prática, a prática ilegal da profissão. Agora, nos dedicamos à nossa. E como a legislação visando o interesse da sociedade, determinou que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo definisse as atribuições privativas dos arquitetos e urbanistas, respeitadas as diretrizes curriculares de formação profissional, né? Quer dizer, a lei é bastante clara, né? Quer dizer, nos entrega essa obrigação, mas alerta que é dentro desse campo aqui que vocês vão decidir, né? E assim nós decidimos, no momento correto, onde vigorava ainda a resolução 1010/1010, né, do nosso antigo conselho, que definia essas atribuições profissionais. Nós não avançamos 1 milímetro, cumprimos o acordo que nós tínhamos, sim, que tínhamos votado aquilo, né, junto com eles, né, num congresso, inclusive, que eu não participei, mas os colegas que participaram me contaram, né, lá, o congresso que aprovou essa resolução 1010, nós não nos desviamos dela, cumprimos e resolvemos, em 2013, que não estava nem no nosso plano, tratar das atribuições privativas em 2013. Né? Mas, no primeiro semestre, eu recebi a informação que o Conselho, que o nosso antigo Conselho, pretendia revisar essa resolução 1010, que tinha sido tão discutida por anos, e com tantas pessoas envolvidas, que eles pretendiam alterá-la. Aí isso me chamou a atenção, acendeu uma luz vermelha, eu falei assim, não. Isso não pode acontecer, quer dizer, sairmos do estado da arte, né, que definiu as nossas próprias atribuições. Então, resolvemos agir ao invés de reagir. Então, convidei o colega coordenador da Comissão de Exercício Profissional, falei assim, está acontecendo isso, vão mudar a situação e vai ficar mais difícil para nós fazermos essa alteração, essa definição depois. Vai entrar um ruído que não existe ainda. E aí, junto com a Comissão de Ensino, nos aplicamos e elaboramos uma resolução, a 51, bastante simples, como não podia deixar de ser. São apenas 4 artigos. O primeiro que apresenta, o segundo que define os 6 campos de atribuição profissional. Não à toa, o campo da arquitetura e urbanismo tem 16 alíneas, os demais, arquitetura de interiores, urbanismo. O urbanismo tem uma linha só. Foi tudo feito de modo muito ponderado, efetivamente patolado sobre as diretrizes curriculares da formação do arquiteto e urbanista.
Tanto que, até hoje, em todos os processos que abriram contra a Resolução 51, em nenhuma delas houve a possibilidade de indicarem assim, esse artigo está errado, essa linha está errada, esse parágrafo está errado, não está em acordo com as diretrizes profissionais do arquiteto, ou comparece nas diretrizes profissionais de outra profissão, seja engenharia civil, seja qual for. Né? Nunca. Todas as ações que existem contra a Resolução 51 falam apenas que a gente está querendo criar reserva de mercado. Mas ninguém aponta onde está o erro da Resolução 51, porque não há. Ela pode ser aperfeiçoada? Pode. Deve, no futuro, né? Nossos colegas devem estar sempre se mantendo, pode haver alteração nas diretrizes curriculares e tudo, né? Tudo pode ser aperfeiçoado, tudo pode melhorar. Nesse momento, eu acho que não se deve mexer. Né? Obviamente, está em discussão judicial, qualquer mexida que se der pode nos enfraquecer, né, na nossa argumentação. Né? Mas, no futuro, pode-se até fazer também. Agora, eu enfatizo, né, nesse 5º aniversário da definição das nossas atribuições privativas, momento fundamental, né, da história da organização da nossa profissão, eu insisto nisso, que é uma resolução correta, né, necessária, não aos arquitetos, mas à arquitetura e à sociedade, e que foi tomada no momento certo. Tínhamos 1 milhão de coisas para fazer naquele momento, em 2013, mas tivemos que enfrentar essa tarefa e enfrentamos muito bem, com a soma das experiências, né, dos nossos colegas lá presentes, né, aqui do Rio Grande do Sul, destaco particularmente, né, o César Dorfman e a Gislaine, né, que ambos foram fundamentais, além do Santana também, né, que atuou muito lá também. O dia da discussão da Resolução 51 no nosso plenário, transmitido via internet, e com intensa participação de arquitetos do Brasil inteiro, mas intensa, era feérica a troca de mensagens pelos computadores, né, entre os conselheiros e as entidades e colegas que estavam assistindo, reforçou ainda mais, né, que aquela resolução simples de 4 artigos ali estava definindo um momento histórico e fundamental para a nossa profissão. E está aí resistindo há 5 anos, houve um período de bombardeio intenso, né, e nós sempre procurando dialogar, conversamos muito, né, e espero até que o bom senso prevaleça, que não seja necessário um juiz, né, definir quais são as atribuições profissionais de engenheiros arquitetos. Nós sabemos, no canteiro de obra, não há a menor dúvida, né, sobre quem é ali dentro, de quem é tal ou qual responsabilidade. Né? E essa resolução, ela reflete apenas isso. Né? Enfim, tenho muito orgulho, né, de ter participado desses momentos aí da história da nossa profissão, e mais ainda, né, de vamos dizer, continuar ativo e passeando, né, pelos capítulos lá das nossas resoluções que definem atribuições. Né? Eu sou um arquiteto, acho que bastante realizado nesse aspecto, né? Porque, além da oportunidade de conviver com pessoas tão fundamentais como o Edgar Greff, o Lelé, o Oscar, o Dr. Lúcio, agora estou podendo levar um pouco desse conhecimento que eu acumulei a quem precisa mais do que nós. Muito obrigado a todos, e vou conversar um pouco agora com os colegas aqui, ver se nós podemos acrescentar alguma coisa a partir das questões que vocês levantarem. Muito obrigado. Muito obrigada, Haroldo. Então, peço que permaneça aqui conosco. Pessoal, dentro dessa cola entregue no credenciamento, vocês receberam um caderno onde podem anotar perguntas aos convidados, entregar para minha colega Raquel, que vai estar aqui no nosso suporte. Quem está assistindo de casa também pode participar pelo Facebook. A gente pede que as perguntas sejam entregues aqui no papel para que a gente possa ler e todos ouçam, enfim, que a gente agilize um pouquinho isso. Então, agora, para integrar a conversa sobre o tema, atribuições e atuação profissional, convido a subir ao palco Fabiano de Mello, vice-presidente do IAB Nacional, Lana Jubé,
conselheira federal do CAU-BR, e Rui Mineiro, vice-presidente do CAU-RS, como mediador, Ednézer Flores, conselheiro federal do CAU-BR, eleito pelo Rio Grande do Sul. Por favor. É comigo? O arquiteto Clóvis disse para eu me comportar aqui em cima, então eu vou tentar aqui, não precisa um pouquinho comportado. Antes eu queria só saudar o colega Tiago, né, como anfitrião mora aí do evento, toda a equipe e o staff que conseguiu fazer essa trabalheira toda aqui. Saudar o nosso presidente Luciano, que está aqui. É um evento com 3 presidentes, né? E o nosso presidente Haroldo aqui, né? A Lana, o Rui Mineiro, vice e tudo mais. Eu acho que, primeiro, a satisfação e a honra de estar aqui fazendo e estar no meio dessas feras aqui. Então, é difícil de levar adiante, mais que eu sou um pouco tímido para falar. Mas... Em 1982, eu entrei na faculdade e resolvi fazer um TCC, um hospital. E fui nessa área de trabalhar com arquitetura hospitalar, até por uma questão de família e tudo mais, e me deparei com um projeto mais difícil de fazer, né? E é uma cocaína, depois que a gente entra, a gente não sai. Passado alguns anos, me formei em 89, né, fui fazer casa, fui fazer hospital, reforminha, não sei o que lá, ou seja, multidisciplinaridade, como o Haroldo estava comentando. E é isso, nós nos deparamos, né, num mercado de trabalho que você tem que conhecer um pouco de tudo e ser tudo ao mesmo tempo. E eu acho que é isso que é o mais fantástico dessa profissão, né? O fato de você ter essa pluralidade de informações, de conhecimento, de desempenho para poder exercer a arquitetura. Eu não quero aqui pregar nada para ninguém, eu apenas estou comentando que eu lá, né, passei por esse estágio de poder vivenciar isso tudo. E senti falta de uma coisa, eu tinha que me inserir nesse contexto social, político, profissional, porque nós não vamos fazer um verão sozinho, né? O profissional não faz um verão sozinho. E eu fui e participei do antigo conselho, vivenciei, conheci, tirei experiências positivas e negativas, e como todos nós, né, e os mais antigos aqui, você amadurece, né, no posicionamento de quem eu sou, o que eu estou fazendo e para onde é que eu vou na minha profissão. Eu acho que isso é de extrema importância para que todos aqueles que estão na profissão, tanto os que estão se aposentando, estão exercendo ou vão exercer, tenha essa consciência que essa profissão ela não é uma profissão fechada, né, ela é para muitos. E você tem que ter essa posição política, social, né, de mercado, né, quero atuar para grandes empreendimentos ou para empreendimentos dos mais humildes que precisam. Ou seja, nós temos a chance e a magia de estarmos trabalhando de A a Z. Opções de para onde direcionarmos o nosso talento, a nossa capacidade de podermos exercer a arquitetura. Para cidades, para edificações, para os espaços, ou seja, né, planejamento, consultoria, na iniciativa pública, na iniciativa privada, é rico demais isso. Cabe nós trabalharmos para que a nossa sociedade tenha cada vez mais consciência da necessidade dessa profissão, a necessidade de termos aquela posição de um profissional que diz, eu como profissional médico salvo vidas, pois nós como profissionais fazemos o local para ele poder salvar vidas, que consequentemente não vai de repente salvar tantas vidas se não tiver aquele local apropriado, né? O espaço que a gente pode transmitir cultura, o espaço que nós vamos morar e nos adequarmos, a residência saudável, quem faz isso, né? Então vejam que onde nós estamos, e eu só estou trazendo isso porque mais aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, da importância que se tenha de termos essa consciência social e política, termos o conhecimento do nosso regramento profissional, né, que eu acho que com muito sangue, suor, lágrimas e sorrisos se chegou na Resolução 51,
que é um orgulho para todos nós, né? E mais ainda, da consciência e o orgulho de nós podermos afirmar a nossa posição perante uma sociedade de quem somos, o que queremos e para onde vamos. E é assim que a gente vai fazer um povo, uma nação, um país, melhorando o nosso desenvolvimento. E a arquitetura está nas entranhas de tudo isso. Nós estamos na entranha de tudo isso. Sei lá, eu estou falando aqui, vou começar a fazer terapia em grupo, mas não é esse o caminho. Aí nós temos o Fabiano, nosso colega do Instituto dos Arquitetos do Brasil, muito orgulho, a Lana, e eu gostaria, já que a assessoria me impôs aí um regramento de time para poder fazer a coisa andar. 2 tópicos para cada um, 5 minutos. No final, um tópico de 5 minutos para o Haroldo também poder fazer, e aí depois a gente abre para algum questionamento. Pode ser assim? Eu levantei aqui, estou sugerindo aos colegas, e passei corrido para eles hoje de manhã, naquela coisa toda, de que nem fazer projeto no final de entrega, né, para o Fabiano, né, o arquiteto e o seu papel na sociedade. E aí eu acho que o Fabiano, como parte de uma entidade que tem um papel relevante na história desse país, um papel social relevante, assim como todas as outras, mas destaco aqui por ele ser do Instituto dos Arquitetos do Brasil, eu acho que pode dar uma pincelada nisso, o papel do arquiteto para a sociedade. E aí entra esse papel social, esse papel de intervenção dessa peça para poder ajudar esse país, né, a se levantar, como todos nós fazemos em todas as nossas entidades, mas cada um no seu quadrado. E o outro é o arquiteto, a atuação nos diversos nichos de mercado que era possível. Então, o Fabiano vai ter 10 minutos para discorrer nesse tema aí, não pode chorar, tá? Pode só falar. Lana, as atividades do arquiteto e os nossos regramentos, a nossa legislação, o trabalho que se faz hoje no Conselho de Arquitetura, que não é de agora, desde o seu início, é de exatamente fazer com que o arquiteto tenha a segurança de poder trabalhar, né? Essa segurança institucional que precisa ter, desse porta-voz que isso vai fazer com os agentes públicos e com os agentes da sociedade como um todo. E a base disso tudo está, assim, nas nossas entidades e no nosso Conselho. Eu acho que isso é de extrema importância. E essa interface dos arquitetos, né, com as outras profissões que o Haroldo tanto destacou aqui. Tá? Não somos uma andorinha, não fazemos verão sozinhos. Então nós temos essa possibilidade dentro de um regramento claro, objetivo, propiciarmos o nosso conhecimento que, inteirado com outros, podemos construir uma sociedade melhor. Rui, aí eu deixei aqui, né, a questão da nossa... E o Rui, por ser membro e coordenador da Comissão de Ética, eu acho que tem um trabalho de extrema importância dentro do nosso Conselho, e que é isso, nós conhecemos as nossas legislações todas, inclusive um árduo trabalho que foi construído lá atrás, né, Haroldo, que é o Código de Ética Profissional. Então, passo a bola para o Rui em 2 tópicos, que seria a nossa conduta profissional perante um mercado tão competitivo, né? Como isso pode se dar e como nós temos que nos postarmos perante as N ofertas que vêm ou as N disputas a quais nós nos colocamos, de que forma nós vamos nos posicionar nesse mercado. E falar um pouco sobre o nosso Código de Ética, né? A sua função, a sua atividade e por aí vai. Para esse cidadão aqui, é os 3 tópicos. Então, o que cada um poderá esmiuçar um pouco mais, eu acho e solicito, né, que o Haroldo transite nesses temas para que nós possamos abrir depois um espaço de questionamento e possamos adiante. Dizem que o bom jogo de futebol é quando o juiz não aparece. Então, nesse caso, eu vou tentar agora sair um pouco de cena e passar a bola primeiro para o nosso colega Fabiano Mello. Fabiano. Bem, bom dia a todos e a todas. Bom, quero também reforçar os agradecimentos pelo convite ao presidente Tiago Rosman, presidente do CARRS, saudar o presidente Luciano Guimarães, a todos que estão aqui presentes, aos funcionários do CAU, enfim, todo mundo que me recebeu super bem aqui, me tratou muito bem. Eu estou aqui representando hoje o arquiteto Nivaldo Andrade, presidente do IAB, e que, por força de diversos compromissos, não pôde estar aqui hoje, e me coloca essa responsabilidade enorme de estar aqui agora falando do IAB,
e do papel do arquiteto na sociedade, e aí eu acho que essas coisas se misturam, porque eu acho que o papel do arquiteto na sociedade e a história do IAB, elas são, né, ela se materializa a partir da história do IAB, mas eu vou voltar para casa com uma imagem muito surreal de como subir num palco e falar do IAB junto de colegas como Haroldo, o colega Clóvis, o próprio colega Luciano e tantos outros amigos aqui que que fazem muito mais parte da história do IAB do que eu, que estou à frente do IAB, estive à frente do IAB do meu estado há poucos anos atrás e por força do destino e, enfim, de outras sortes, estou aqui na direção nacional do IAB hoje. Mas vou aproveitar a presença de pessoas tão queridas e tão importantes para a história da nossa profissão para tentar, enfim, expor um pouco do que eu acho que me cabe nessa mesa e nesse evento, não como membro do Conselho de Arquitetura, na qualidade de conselheiro, porque como arquiteto também faço parte do conselho, mas não como conselheiro como os demais colegas, de tentar discutir a nossa profissão sob o aspecto que eu considero mais relevante que o IAB, historicamente, ao longo dos quase 100 anos que tem batalhado, que são os aspectos culturais da profissão e os aspectos políticos, que, no final das contas, na minha opinião, política e cultura, elas, né, são a mesma coisa, elas não se distanciam. Eu, atualmente, também ocupo um cargo, uma posição importante no IAB, que é o de representante do Instituto de Arquitetos no Brasil na Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNIC, né, que é uma bancada, que é a comissão, o conselho que analisa os projetos da Lei Rouanet no Brasil. E a Lei Rouanet, como todos sabem, é uma lei de renúncia fiscal, de incentivo fiscal, e que, por meio de renúncia fiscal, as empresas financiam projetos culturais em várias áreas, e o IAB tem assento garantido na bancada de patrimônio cultural. E quando eu assumi essa posição, muitos colegas, familiares, né, perguntavam o que é que um arquiteto, né, estava fazendo na Lei Rouanet, que ela, enfim, ela é mais notada para a sociedade como uma lei de incentivo para teatro, música, festas. Inclusive foi alvo recentemente de uma CPI a partir de problemas em patrocínio de shows e de festas. E o que é que um arquiteto está fazendo lá, né? Isso revela uma coisa que eu acho que foi colocada pelo Haroldo na fala dele, que é a falta de entendimento, muitas vezes, da sociedade do papel que o arquiteto tem para as pessoas, para as cidades e para a sociedade em geral. Nós não entendemos, nós, sociedade, ainda não entendemos a arquitetura como algo do nosso cotidiano, né? A nossa profissão ainda está vinculada a um determinado tipo de atuação, a desenho de um edifício especificamente, e pior, né? Ao desenho de um edifício para determinada faixa de renda, né? O arquiteto ainda está muito ligado a um profissional que trabalha para as elites e que trabalha desenhando determinados edifícios. Essa noção do profissional que atua para a cidade, para a sociedade, em todos os níveis, em todas as esferas, ela ainda não está consolidada na população de maneira geral. Talvez entre nós isso seja um consenso, mas para a sociedade... Tem que trabalhar mais isso, né? Divulgar ainda, mais isso. Né? Então, e lá na CNIC, lá na Lei Rouanet, eu também sinto isso. Quer dizer, os próprios fazedores de cultura não reconhecem a arquitetura como um fato cultural.
ou uma própria produção cultural. O colega do IAB que me antecedeu, o colega Zé Armênio, de São Paulo, conseguiu dar um passo importante na Lei Rouanet, que foi o reconhecimento de projetos de arquitetura novos dentro do escopo da Lei Rouanet. E ele conseguiu por uma pergunta muito simples, que eu acho que talvez revele um pouco do que a gente precisa ampliar nas discussões sobre nossa produção e nossa arquitetura em geral, que é assim, o cara que faz teatro, ele está lá discutindo e aprovando peças de teatro que vão ser expostas. O músico, idem. A bancada de livros, idem. Mas o arquiteto está lá examinando e analisando só edifícios tombados, só patrimônio reconhecido pela sociedade como patrimônio cultural. E aí cabe perguntar, nesse momento, se a gente só reconhece patrimônio como aquilo que tem tombamento, por qualquer esfera de governo, e o que a gente faz hoje enquanto arquitetura, teoricamente, não é dar conta dos fazedores de cultura, ou do setor cultural, ou do próprio Ministério da Cultura, que patrimônio nós teremos no futuro, né? Isso significa que a gente precisa discutir a arquitetura hoje como fato cultural e que pode ou não ser objeto de patrimonialização ou valorização. Seria um outro tema. Mas ou a gente entende o arquiteto como um produtor de cultura, independente se aquele objeto arquitetônico é do passado ou não, ou a gente está negando a própria profissão, né? E eu acho que isso tem a ver com esse tema, porque a gente deixa de estar discutindo atribuição exclusiva para arquitetos só em obras de restauro e passa a admitir que a arquitetura é coisa de arquiteto, exclusiva de arquiteto. A gente sai daquele tema que em sala de aula eu discuto com meus alunos, né? O que é arquitetura, né? Para mim existe arquitetura e existe alguma coisa que não é, que a gente pode chamar de construção, mas aquilo não é arquitetura. Para outros teóricos eles vão chamar de boa ou má arquitetura. Eu prefiro conceituar arquitetura ou não arquitetura, né? Nesse tema da nossa profissão, eu entendo que entender a arquitetura como um fato cultural e entender a arquitetura cotidiana como uma atribuição exclusiva dos arquitetos é reconhecer nossa profissão em si. Sem esse reconhecimento, sem essa premissa, a gente dá um passo arriscado, na minha opinião. Bom, e aí veja, eu estou falando de fazer arquitetura no campo do projeto, mas estou falando de fazer arquitetura num campo institucional que é um conselho do Ministério da Cultura. Nesse sentido, eu acho que quando a gente pensa no IAB, não como uma entidade de classe que brigou junto com outras entidades pela criação do conselho, mas como um grupo de arquitetos que, ao entender a importância da profissão naquele momento, né, eu posso falar dos anos 20, mas, sei lá, recentemente, sobretudo, falar do seminário de Quitandinha de 1963, e que depois gerou em 2013 o Quitandinha mais 50. Esses dois momentos revelam a produção, a atuação dos arquitetos muito além da esfera do desenho de edifícios. Mas eu estou falando de profissionais que estavam discutindo o país em todos os campos da cultura, mas também da sociedade. Na ocasião do Quitandinha, a gente estava discutindo um seminário sobre habitação, mas que por consequência, trabalhava diversos outros temas, e que em 2013 esse tema se retoma a partir de outras esferas. E que, recentemente, o CAU São Paulo, com o CAU BR e com o IAB, realizou um seminário que gerou uma carta aos presidentes, aos candidatos a presidentes do Brasil, que eu considero mais uma produção dos arquitetos brasileiros que retratam
com fidelidade o campo de atuação que nós temos. Na carta, apesar de se tratar temas sobre projeto, planejamento e cidades, há uma matéria-prima naquela carta, Luciano, para plataformas eleitorais de qualquer gestor, seja ele presidente ou seja governador. Lá na Paraíba nós estamos trabalhando a mesma carta para os candidatos a governador. E isso coloca o arquiteto numa posição generalista, evidentemente, mas, ao mesmo tempo, numa posição que eu acho que a gente precisa reconhecer, diferente de qualquer outra profissão, como uma profissão que, para a sociedade, ela é fundamental. Ela transcende o campo do ambiente construído e ela se insere num campo da importância para a própria sociedade em si, e não só no campo do ambiente construído. Não fosse assim, nós não teríamos tantos exemplos de colegas tão relevantes para o país, para além da profissão. Eu citaria aqui, dentre vários exemplos, o caso do nosso colega Sérgio Magalhães, no Rio de Janeiro, junto com outro colega arquiteto, Luiz Paulo Conde, né, que começaram em esferas mais técnicas e terminaram em esferas políticas e dando grandes contribuições. Ou o nosso colega Clóvis, aqui, ou Jaime Lerner, ou outros colegas que dentro ou fora das entidades, como arquitetos, puderam se posicionar para a sociedade. Ou como o Lúcio Costa, que nunca teve cargos eletivos, mas é uma pessoa absolutamente fundamental para a cultura brasileira. Se a gente for discutir cultura no Brasil, a gente não pode falar de Mário de Andrade e não falar de Lúcio Costa. São pessoas absolutamente fundamentais para a cultura brasileira. Então, eu sempre fico assustado quando alguém trata dos campos de atuação dos arquitetos como algo mais restrito, porque, para mim, o profissional arquiteto ele é essencialmente essa pessoa que trata de cultura à infraestrutura, né? De saneamento básico à cenografia de peça de teatro, como foi o caso do Oscar no Orfeu da Conceição, né? Então, eu não estou vendo o tempo, Menezes, mas só para fechar, para finalizar, e você tinha falado, além de falar da importância da sociedade, falar dos campos de atuação. Eu acho que isso pode ser explorado nas demais falas, mas eu, como arquiteto, eu atuo como professor universitário, atuo como arquiteto de escritório, tenho uma construtora muito pequena que, na verdade, executa os projetos que eu desenho no meu escritório, tenho essa atuação institucional, trabalho com projetos de várias escalas e de vários tipos, então eu acho que a multiplicidade de atuação é muito grande, desde de um arquiteto modesto como eu, até um arquiteto mais consagrado como o Haroldo. É muito difícil você afunilar essas atuações. Eu acho que é muito... o nosso campo de atuação é muito diverso e a gente não pode abrir mão dessa diversidade. Acho que é isso que a gente precisa. Bom. Valeu, obrigado, Fabiano. E escola temos, né? Temos vários aí, né? Então tem muito o que fazer. E para fazer tudo isso, Lana, tem que estar regrado como? Oi. Bom dia. Antes, gostaria de agradecer o convite ao presidente Tiago e ao meu colega Ednese e a todos do CAU Rio Grande do Sul, que sempre foram muito gentis. Gostaria de saudar o presidente do CAU-BR e, na figura dele, saudar a todos. Mas ainda saudar duas pessoas que nessa trajetória são muito importantes para mim. Uma, o Haroldo, meu ex-presidente, uma pessoa com quem eu estabeleci um convívio muito saudável nesse período dos 3 anos que antecedem essa gestão. E ao Clóvis, que é uma pessoa que sempre foi referência para todos nós profissionais. Ainda 2 profissionais daqui, que foram muito importantes na minha formação. O Miguel Pereira,
e o outro, o Greff, que é responsável por ser professor até hoje. Na época que eu entrei na universidade, ele estava reformulando o currículo da universidade que eu estudei, da PUC, a antiga Universidade Católica de Goiás, e foi quem me moldou, entre outros profissionais, mas ele fundamentalmente para que eu me tornasse professora. Bom, pegando um pouco do que o Fabiano coloca, as nossas atividades, elas são desenvolvidas através das diretrizes curriculares nacionais, ou seja, a gente é capaz de fazer aquilo para que a gente foi formado. E isso é fundamental, e foi dentro dessas diretrizes curriculares que foram definidas não só a lei, como a 12.378, o artigo 2º, a Resolução 21 e depois a Resolução 51. E quando da confecção da Resolução 51, o Haroldo viveu isso muito mais presente do que eu, quando da confecção foram analisados não só as nossas diretrizes curriculares, o parágrafo 1º do artigo 3º, que define na Lei 12.378 o que era a nossa atribuição definir, era competência do Conselho definir essas atribuições a partir das diretrizes curriculares, mas foram analisadas as diretrizes curriculares de todos os outros cursos com os quais a gente fazia interface. E, em momento nenhum, foi colocado um conflito entre as diretrizes curriculares. Toda vez que aparecia alguma coisa nas diretrizes curriculares dos cursos, isso era discutido intensamente para saber o que, por exemplo, um desenho de projeto ou uma disciplina de projeto e desenho significava no curso de engenharia ou no curso de edificações. Até onde essas atribuições capacitavam esses profissionais para fazer projeto ou apenas para fazer leitura e capacitá-los a trabalhar na construção e nas edificações dos projetos. Então, a 21, ela fez parte de um esforço inicial muito grande no primeiro ano, que era a possibilidade, a partir do artigo 2º da lei, a possibilidade de todos os profissionais poderem registrar seus trabalhos. E isso era emergente, porque como que a gente ia poder registrar os trabalhos? E a 51 já vem no ano seguinte, e ela vem com essa história que o Haroldo traz muito bem, que era no sentido realmente de aprofundar o parágrafo 1º, o artigo 3º, do que era esse projeto de arquitetura. Que nós não podemos abrir mão dele de jeito nenhum. Esse ato do projeto, que congrega vários profissionais, distintos profissionais, seja no levantamento, seja no diagnóstico, seja nas análises, ele é um ato privativo. Ele é um ato criativo que nós temos a responsabilidade de trazer tudo isso para dentro dessa, vamos dizer assim, desse centro cirúrgico, ou para dentro do seu maestro dessa orquestra. É mais do que um privilégio, ele é uma grande responsabilidade, porque nós estamos trabalhando com distintos profissionais e nós temos que dar resposta a tudo isso e, principalmente, a sociedade que espera isso da gente. Dentro disso, a gente ainda tem uma série de questões dentro da comissão de exercício profissional, porque nós somos duas comissões em uma comissão. Nós somos a comissão que determina as regras do exercício e as regras da fiscalização. Então, nós temos uma série de regramentos. Nós temos aí a 18, que a gente acabou de trabalhar, que é a questão do registro profissional. Não que a anterior não atendesse, mas é porque sempre é necessário haver essa análise fina de verificar o que está acontecendo, o que não está andando, o que pode ser melhorado. Então, espaço para melhorar sempre tem.
Nós temos a 22, que agora estamos trabalhando aí, e estamos trabalhando, inclusive, numa nova visão do que seria a 22, que é educar, orientar, disciplinar e só, por fim, sancionar. Então, a gente está trabalhando em várias etapas do que, inclusive, a lei nos determina, que cabe ao Conselho orientar, disciplinar e fiscalizar. Nós temos ainda a questão do registro das pessoas jurídicas, o acervo técnico. Então, são muitas questões que permeiam esse exercício. A 21 e a 51 são apenas aquelas que tratam das nossas atribuições, mas muita coisa para que isso aconteça e para que a gente efetivamente trabalhe e tenha tranquilidade nesse trabalho, precisam ser aprimoradas todos os dias. E é importante ressaltar aquilo que o Haroldo tocou, que a 51 ela não inova nada, ela traz com o nosso olhar, com a nossa especificidade, aquilo que estava definido na 1010 ou na 1010 de 2005 do CONFEA. Então, ela só reforça essa nossa atribuição. Eu trago aqui uma edição de um livro que saiu agora, em 2018, do nosso coordenador da CEP, no primeiro ano, que trata exatamente, o Francisco, a nova profissão do arquiteto urbanista, e ele faz, é bem atual esse livro, é muito bom, foi publicado pela Universidade da Paraíba, e agora, segundo semestre de 2018, e ele traz toda essa análise da 21 e da 51. E ele coloca, inclusive, algumas questões que precisam ser discutidas na interface com os historiadores, com os geógrafos, com os profissionais do paisagismo, mas, em momento nenhum, abrindo mão do nosso papel de coordenador dessas atividades e, principalmente, do projeto de arquitetura, entendendo que a arquitetura é um ato criativo que alia questões biofísicas do território, além das questões técnicas, todas as questões técnicas, na formulação de um projeto que é um projeto de arquitetura e é um projeto do profissional arquiteto, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é isso, acho que a gente pode trabalhar essas questões e eu me disponho, fico à disposição dos colegas para a gente conversar. Obrigada. Ou seja, tendo bem claro a possibilidade de atuarmos e fazermos a interface com demais profissionais, né, o trabalho pode ficar cada vez mais rico. Né? Com certeza. Eu acho que nessa seara desse entendimento do nosso regramento, de como agirmos e atuarmos, permeia uma preocupação que todos nós temos, de fazermos com que cada passo que nós possamos dar na nossa atividade, nós tenhamos uma conduta correta, coerente, né, de coleguismo, de profissionalismo, de responsabilidade. E aí entra um trabalho que o Conselho, no seu início, travou e fez e muito arduamente conquistou, e que pode sempre ser aprimorado, né, Haroldo? As questões de como o profissional se posta perante a sociedade, perante os colegas, perante seus clientes, perante seus contratantes ou contratados, né? Contratantes e contratados, perante seus parceiros. E aí entra fortemente a questão, Rui, que eu remeti a ti, que é a nossa conduta profissional, né? Como nós nos postarmos perante nossos colegas, nossos clientes, nossa sociedade, nossa família, né? Na conduta, não, eu diria não só profissional, né? Ética não precisa estar regrado, ética ou se tem ou não se tem, essa é a minha posição. Mas temos, né, um regramento formal, né, nesse aspecto profissional. Como é que tu vê essa questão do profissional nesse mercado que hoje muitas vezes procura
aviltar preços para quem é novos ou antigos, né, muitas vezes, impondo alguns regramentos que muitas vezes nós temos que olharmos com mais carinho para podermos atuar, e o uso do nosso código de ética perante essas questões de mercado de trabalho que muitas vezes os nossos colegas enfrentam. É pouco, né? Só isso. Então, nós há pouco falávamos aqui só para citar os gaúchos, em Demétrio Ribeiro, em Carlos Fayette, em Albano Volkmer, na Briane, no Clóvis Eugen Fritz, e a gente associa diretamente a ética a esses nomes. Por quê? Porque, na verdade, isso não serve só para a arquitetura, isso serve para qualquer atividade profissional na vida. A ética é sempre associada, é sempre companheira daqueles que, de alguma forma, despontam no exercício da sua atividade. E são permanentes. Então, nós estamos falando de nomes aqui do passado, alguns nem tantos, e que vão ser para sempre referências nossas como arquitetos, mas nem tanto pela sua obra, muito mais pela sua conduta, pela postura e pelo legado que deixaram para nós. Então, o arquiteto, talvez até mais do que outras profissões, sempre teve muito associado à ética, né? A questão da ética ao exercício profissional. Nós sempre contribuímos na cultura e na sociedade brasileira nessa contribuição desse viés da postura ética do arquiteto. E falar isso hoje, né, quando esse talvez seja o valor menos prezado na nossa sociedade, né? Talvez seja exatamente o que mais falte hoje no desenho, no formato da nossa sociedade. Mas a gente está falando da ética do arquiteto no exercício da profissão. Que também não existe um arquiteto que seja ou não ético, ou que tenha uma boa ou uma má ética, prática ética. Existe o cidadão, né? Ético, correto, honesto, certo, reto, né? E esse cidadão com certeza será também um arquiteto, uma arquiteta reto, correto, ético. Nós precisamos construir muito mais a cultura dos valores, da importância na sociedade, e isso vai se refletir diretamente também aqui na nossa atuação profissional. Então, a ética ela está diretamente relacionada à nossa conduta na nossa relação profissional, mas também a ética da estética do resultado do nosso trabalho. Então, em relação à nossa conduta, e a Lei 12.378 traz no seu artigo 18 algum regramento da posição e da conduta ética do profissional arquiteto no exercício da sua profissão, e o Código de Ética complementa, então, esse regramento. Talvez assim, da conduta ética do arquiteto no exercício da profissão diante desse mercado, Ednézer, que está aí posto, talvez seja uma das principais, a relação com o nosso contratante. Né? Aliás, tem algumas coisas que são muito características dos arquitetos, e a gente lá, sou coordenador da Comissão de Ética e Disciplina do CAU do Rio Grande do Sul, e é um dos CAUs, em função do tamanho, do número de profissionais e da quantidade de profissionais e da atuação dos profissionais, é um dos que mais, o Estado, CAU dos estados, que mais tem processos éticos tramitando, e não é muito. Quando a gente fala em 14 mil profissionais no Estado, em torno de 150 processos, não é tanto, mas é bastante em relação, inclusive, a outros estados do país. E a gente identifica que um grande problema na atuação do arquiteto é exatamente a informalidade da relação. Essa informalidade acaba trazendo, no desenvolvimento do processo, acaba gerando dúvidas,
porque o arquiteto não formaliza a sua relação com o contratante através de um contrato. Sabe, um contrato, que é um instrumento tão simples, né? Nós, Haroldo, na minha formação já não tive essa disciplina, já não tive esse ensinamento. Mas um contrato é primordial que a gente estabeleça nas nossas relações, para que não suscitem dúvidas ao longo do processo de desenvolvimento dos nossos trabalhos. Provavelmente 50% das denúncias éticas que circulam aí nos CAUs do país são provenientes da inexistência de um contrato ou da fragilidade nessa relação com o contratante. Então, é fundamental que a gente, no exercício da nossa profissão, formalize, né? E que se mantenha, além de formalizar essa relação, esse contrato, que se mantenha a postura, a conduta de um padrão ético aceitável, né? Minimamente cumprindo aquilo que nos responsabilizamos nesse pacto comercial que se estabeleceu com o contratante através desse contrato. Então, essas são posturas mínimas, assim, essenciais, eu diria, na conduta, e não só da arquitetura, isso é da vida, né? Isso é da vida, é tu construir os pactos, é tu cumprir aquilo que tu te comprometeu a fazer, isso é da vida, em qualquer relação da vida, e para nós não é diferente. Nós somos tentados hoje, existe uma coisa chamada mercado, que nos tenta algumas práticas que muitas vezes não são as mais indicadas, não são as melhores do ponto de vista da boa ética. Eu não posso deixar de falar da reserva técnica, não posso deixar de falar da bonificação, da comissão que empresas oferecem a arquitetos na especificação, na escolha, na indicação de fornecedores. Isso não é uma prática que nasceu dos arquitetos. Isso é uma prática do mercado que é desenvolvida não só com os arquitetos, é desenvolvida também com outras profissões. Mas para nós especificamente, não é, além de ter uma proibição na nossa legislação, no Código de Ética, isso não é ético, não é legal e não é moral, uma vez que nós somos contratados por alguém que não tem o domínio da técnica, não tem o conhecimento para garantir um bom serviço, a prestação de um bom serviço, a garantia de a especificação de um bom material. Então, quando nós somos contratados por alguém para entregar a ele esse serviço, essa qualidade, não há como nós recebermos daquele de quem nós temos que realizar a fiscalização para que cumpra um bom trabalho, para que entregue um bom material. Então, essa é uma questão que é difícil hoje de se administrar, assim, nessa relação desse mercado que se apresenta e que se desenvolve na nossa sociedade, que também vem contaminado com tudo aquilo que tem de contaminação da nossa própria relação social no país hoje. Então, sob o ponto de vista da conduta ética do profissional nas suas relações, esses cuidados, né, essas preocupações em relação ao contratante, em relação ao nosso colega, em relação ao conselho, isso é fundamental. E a ética da estética do resultado do nosso trabalho é que as nossas propostas, né, o fruto do desenvolvimento intelectual que nós fazemos para conceber um espaço, para conceber uma edificação,
o resultado disso, além da questão estética, do belo, né, do bonito, de atender a questão funcional, tem a questão ética desse resultado, que é a relação que esse evento, que esse projeto, que esse trabalho, a relação que isso tem com o meu vizinho do lado, com o meu vizinho do fundo, com a minha via, com o meu entorno, com o meu bairro, com a minha cidade, sob ponto de vista ambiental, sob ponto de vista da mobilidade urbana, sob ponto de vista da sustentabilidade. Quer dizer, a ética da estética está aí, a gente identifica aí a preocupação que nós temos no desenvolvimento do nosso trabalho com a cidade, com o todo. Com o geral. Passou 5 já? Já passou os 10. Já está em 12. Então, para concluir... Passou todos? Sim? Passou. Não, mas conclui. Eu quero dizer, conclui. E eu quero dizer para vocês que eu estou assim absolutamente desconfortável aqui, porque estou falando sentado e vocês não imaginam como é ruim para nós que estamos aqui com essas luzes, a gente não consegue enxergá-los direito. Então, talvez por isso eu tenha me excedido. Mas assim... Então, são questionamentos assim que a gente precisa fazer todo dia, né, nas pequenas coisas até os grandes trabalhos que a gente desenvolve, mas, de fato, assim, a gente tem que trazer esses conceitos assim, para a vida, né, para a nossa vida, para nossas relações e também, é claro, para a relação da nossa atividade profissional. Obrigado, desculpe. Valeu, muito bom, Rui, é verdade. Eu só queria fazer um registro da colega que me antecedeu no Conselho Federal, a Gislaine Saibro. Eu vi ela aí, então só cumprimentá-la, não sei onde é que está agora, né, que eu acho que foi está lá a Gislaine, só para dizer que não passou em branco aqui. E que foi uma fiel escudeira lá do Haroldo, né, nesse trabalho todo de construção dos nossos regramentos e e tem muito que fazer ainda pela frente. E eu espero estar ajudando, junto com a Lana, o presidente Luciano lá a tocar para frente. E eu estou ressaltando isso porque tudo isso que se comentou aqui é uma base que está se construindo institucionalmente dentro das nossas entidades, dentro dos CEAUs, que é os nossos colegiados das entidades dentro do Conselho, que tem que ser fortificado, tem que ser solidificado perante o que se vê quando fala em ética, né, a gestão do país, né, a gestão ética do país, e que nós temos que nos espelharmos nessa geração mais antiga que ajudou a construir, como o Haroldo estava comentando, nessa geração que está aqui nos ajudando a construir, e a geração que de repente esteja aqui na frente, que vai levar adiante esse trem todo aí para que nós possamos solidificar um pouco mais a arquitetura e o nosso país. E é com esse viés que eu queria passar a bola para essa fera aqui, para que ele pudesse dar o desfecho do nosso bate-papo aqui, depois abrir o espaço para vocês. Eu só vou lhe pedir, presidente, que tem uma moça aqui, ó, que nos manda, nos comanda. Então, vamos ver se a gente consegue conciliar com os horários do evento e da agenda. Obrigado. Também as pessoas devem estar cansadas também e com fome, né? Mas, bom, eu primeiro cumprimento, Ednésia, pela composição dessa mesa, assim, os assuntos distribuídos, né, que a gente vê como todos são imbricados, né, as questões culturais, práticas, éticas da profissão, né, todas estão diariamente, né, a cada minuto, imbricadas entre si, né? Você estava comentando aí, Fabiano, o teu trabalho, né, essa aplicação que você está tendo, nos representando, né, na Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e tudo, e eu estava me recordando, um momento na abertura da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, né, em 2002, se não me falha a memória, acho que foi 2002, eu estava, vamos dizer, esperando ali para fazer a abertura do evento, lá no pavilhão das Bienais, né, conversando com o então ministro Gilberto Gil, né, que eu conhecia bastante lá de Salvador, né, por conta do trabalho lá que a gente tinha realizado com o Lelé. Ele era muito envolvido com esse assunto lá de recuperação de áreas degradadas e tal, o Gil, né, o ministro Gilberto Gil.
Mas ali ele estava falando sobre bens culturais importantes do Brasil e falando até de passados recentes, né? E foi aí que eu peguei o gancho. Estava falando da Lina Bobardi, né? E do próprio Lelé. E eu chamei a atenção, assim, né? Quer dizer, lembrei, né, que hoje nós estamos construindo, né, a arquitetura que vai contar a história do nosso tempo. Né, a responsabilidade, a arquitetura a ser preservada, né, espero que nós tenhamos, né, capacidade, competência de, com tantas iniquidades, né, com as quais a gente convive, né, consiga deixar bens arquitetônicos que possam contar com qualidade, né, um pouco da história desse tempo que nós estamos vivendo. Né. E me apoio um pouco no Fayette, sabe, para vamos dizer, te dar um suporte aí nas discussões que você tem que levar, né, lá em Brasília, lá na Paraíba e tudo, Brasil afora, né? O Fayette costumava dizer, não sei se os amigos mais próximos aqui devem ter ouvido algumas vezes, né, que a arquitetura é um bem cultural de consumo compulsório. Né? Você escolhe um livro que você vai ler, você escolhe um filme, uma peça de teatro que você vai assistir, mas a arquitetura não. Você transitando pela cidade, de casa para o trabalho, você é obrigado a consumir esse cenário, né? a constituição da cidade, os edifícios, né? Ora bons, ora ruins e tudo. Enfim, é um bem cultural de consumo compulsório, né? E vou até buscar, vou me apoiar novamente em outro mestre antigo nosso aí, né, para comentar aqui o que a Lana estava dissertando aqui sobre as questões do exercício profissional, da importância, né, do arquiteto se apropriar e responder com seriedade, com responsabilidade aos anseios que a sociedade espera dele, né? Muitas vezes, a minha geração mesmo, confundiu a generosidade do arquiteto em dividir o seu trabalho, a sua vamos dizer, o proscênio, né, com outras profissões, ou mesmo com não profissões, né? Mas essa generosidade não pode extrapolar para uma omissão, não é? Para o afastamento, né, da responsabilidade que a gente tem, né, na construção das cidades e com quem assim espera de nós, né? E sobre bom, a 21 foi realmente uma catalogação e tudo. Até hoje eu não entendo porque que o CONF entrou com ação contra a resolução 21, que era nada mais do que a catalogação do que estava na lei para poder aplicar no SICAL. E eles entraram na justiça contra nós e está até hoje tomando tempo de alguns juízes aí não, dá um dinheirinho para os advogados também, né? Mas eu acho que a síntese da Resolução 51 é uma frase estrita assim, do Eduardo Nise de Mello, né? Quer dizer, arquitetura, atribuição de arquiteto. É simples, né? Arquitetura, atribuição de arquiteto, assim como medicina, atribuição do médico, não é? Enfim, então é isso, é muito simples, né? Claro, a gente pode construir um discurso mais complexo, mais estudado, mais elaborado, mas no fim das coisas, as coisas são simples, né? E sobre o que o Rui estava Ninguém percebeu também que o tempo passou, não, viu, Rui? Se tinha 3 ou 10 minutos, né? Realmente você falou com muita propriedade. E a questão ética não é algo etéreo também, né? Não é uma coisa assim que de vez em quando a gente se lembra dela, fala assim, pô, a ética é um negócio legal. De fato, não é, muito pelo contrário. E em muitos momentos, né, a ética, né, quer dizer, o lidar ético, né, com o fazer arquitetura, provocou mudanças profundas na arquitetura, né? O movimento moderno, né, na arquitetura, ele reflete exatamente isso, né, quer dizer, a postura ética do arquiteto diante do que ele tem que realizar, o abrigo humano, né, a morada humana. Quer dizer, num determinado momento, né, uma sintonia entre arquitetos de todos os continentes do mundo, quer dizer, num debate, numa época que não tinha internet, né, lá, década de 20, né, do século passado, né, já vão aí 100 anos, né,
passam a entender que não se justificava mais usar tanto dos recursos que a natureza nos fornecia para construir o abrigo de uma família só, de umas poucas famílias. Quer dizer, eliminar da construção tudo que fosse supérfluo, tudo que fosse excessivo, tudo que tivesse gastando desnecessariamente os recursos que a natureza nos oferece, e da simplicidade nascer o belo, o lindo, a nova estética. Não é? Foi um movimento essencialmente ético, né? Em relação ao planeta, em relação à preservação dos bens que a sociedade, que a população do mundo tanto necessita, né? Acho que hoje nós estamos até na iminência, né, da possibilidade de uma nova mudança estética, né, provocado por um posicionamento ético nosso diante das questões como se diz, de preservação da natureza, né? Como é que se chama? Da ecologia, né? da sustentabilidade, né? E da necessidade de economizar energia, deixar de afrontar a natureza com esses gases, essas coisas complicadas aí que fazem buracos a quilômetros de altura, né? Isso certamente, quer dizer, você produzir a energia no próprio bairro, né? Quer dizer, tratar as águas e reutilizá-las na própria região, tudo isso certamente vai provocar necessariamente uma mudança na arquitetura que a gente já começa a observar até em alguns arquitetos não tão jovens. O próprio Lelé, né? A aerodinâmica, né? dos projetos dele, né? O Richard Rogers, né? E outros arquitetos mais que intuitivamente, sem se conversar, começam a produzir uma arquitetura com uma nova forma, um novo desenho, onde nada é gratuito, pelo contrário, tudo vem contribuir para uma sintonia ética, né, com o nosso tempo, né, que não podemos tratar o planeta como vimos tratando. Né? Então, eu te cumprimento muito, né? Quer dizer, é raro a gente ver uma composição assim de assuntos tão interligados fortemente, cada um com a sua personalidade própria, né? sua identidade, mas que, no fim das contas, tudo é fundamental. Ele tinha dito que eram só 5 minutos, né? Então, estou dando um time. Então isso daí é que já deu os 5 minutos, né? Não é que faltam 5 minutos, né? Então, eu estou encerrando no momento certo mesmo. Então, eu te cumprimento muito por essa composição, acho que foi muito próprio, e eu volto aqui com alguns pensamentos aqui para digerir e me apropriar deles também, né, para a minha vida, para o meu futuro. Né? Muito obrigado. Obrigado, Lana, Rui. Obrigado, Fabiano. É uma visão holística, né? Na verdade, a arquitetura está num todo, né? Um sistema que não está muito interligado, não tem como fugir. Bom, dentro da rotina do protocolo, fica para os colegas agora um tempo de 5 minutos para que nós possamos trocar algum questionamento, alguma informação. Então, a plateia está à disposição. Vamos tentar fazer com o microfone para ser mais rápido, né? Porque aí consegue todo mundo... Obrigado. Eu quero cumprimentar aqui meus colegas de tanto tempo. Nome e já vou falar, origem. Cláudio Maiolino, do CAU Paraná, da CEP, revendo aqui pessoas de tanto tempo, né? Eu queria fazer só uma reflexão, uma sugestão, na verdade, do que a gente tem visto, né? Sem entrar no mérito, que a gente obviamente concorda, das resoluções do CAU. O que a gente tem visto hoje é que os editais que tratam das nossas atribuições pré-definidas, como o Haroldo já disse, a Lana falou, da resolução 1010, etc., que estavam resolvidas, voltam à discussão. Né? Então, talvez a contribuição que eu quero trazer no sentido de nós não podemos subestimar nosso oponente, que fala menos, mas é muito mais objetivo. O que a gente está trazendo aqui é uma coisa que a gente tem discutido na CEP Sul, que são
os 3 estados, e a gente gostaria de compartilhar isso, é que a gente tem tentado uma mudança nas nossas ações, principalmente de impugnação de editais. Hoje, e eu sou um dos autores, com outros colegas da DN 83, que ainda vige no sistema CONFIA, que trata exatamente da restauração de monumentos, e hoje nós vemos que os arquitetos, para fazerem o seu trabalho, precisam contratar um engenheiro. Os editais já não permitem mais que eu, como construtor, arquiteto na área da arquitetura, faça o meu trabalho sem que eu tenha um engenheiro. Então a sugestão é no sentido de que a gente está passando a contestar esses editais usando não as nossas resoluções, a lei e as resoluções pretéritas, porque são em conjunto. Porque a resposta do judiciário ela tem sido, bem, a lei 2.378 prevê que enquanto não houver uma decisão em conjunto, prevalece o maior campo de atuação, não é? E para uma resolução 51 nossa, tem a 1048 editada poucos meses depois, que diz exatamente o contrário. E o que o judiciário tem visto? Ele tem dito, olha, isso é um problema de vocês estão se contradizendo, vão se resolver. E a gente percebeu que quando a gente trata de lei e resoluções conjuntas, nós levamos ao judiciário dizer o seguinte, olha, a nossa lei é isso, saiu daqui, isso já estava resolvido em conjunto. Ou seja, tirar do judiciário a análise em cima de problemas pontuais das nossas resoluções, usando a lei e usando as resoluções em conjunto. Isso é uma sugestão para reflexão, porque acho que tem CalBR, CEPs, etc. Então, a gente traz isso nesse sentido para que seja amadurecida a ideia. Obrigado. Eu queria pedir a permissão dos colegas que estão aqui, que têm até mais autoridade para te responder. Eu vou te dar a minha posição pessoal, que eu acho que nós temos discutido e conversado muito a nível no CalBR, e eu vejo isso. E nós falamos isso ontem sobre lei de licitações, né, Tiago? A sociedade precisa mostrar ela tem que ser convencida e ver os argumentos que mostram, ou seja, é um aspecto cultural muito forte, que vai desde das pessoas mais humildes ou até de um magistrado, quando vai tratar essas questões, de quem somos e o que somos, que está lá, está regrado. Então, tem que haver uma mudança cultural, em alguns aspectos, com ajustes de resoluções ou coisa que eu valha, para que nós possamos aprimorar sempre caminharmos para uma evolução contínua. Mas o fundamental, na minha visão, é que a sociedade e o nosso conselho, as nossas entidades têm um papel de botar na mídia constantemente, né, a informação para que a cultura mude nesses aspectos, para que não haja muitas vezes contradições nessas questões legais aí. Só para deixar claro uma posição que eu tenho sobre isso. Quem vai? Não, eu não vou tentar te responder objetivamente, mas vou falar alguma coisa que eu até tinha anotado para falar. Semana passada, nós tivemos num seminário em São Paulo, que o Fabiano também fez parte, do Fórum de Entidades, e um dos convidados foi o Gonzalo Canto Muniz, que é um professor da Universidade de Coimbra, e que o seminário é exatamente da formação à atribuição. E, na década de 90, em Portugal, eles tiveram uma lei que garantia que projeto de arquitetura é de arquiteto. O fato de existir a lei foi discutida durante mais de 20 anos, para que se chegasse a esse ponto. Durante esses 20 anos, a grande questão foi convencer a sociedade. Porque o juiz, o judiciário, ele é parte da sociedade. E ele tem o entendimento e a leitura de todos os conflitos que estão postos na sociedade, só que com uma certa responsabilidade. Mas o convencimento da sociedade é fundamental. E esse convencimento faz parte, sim, de um plano de mídia
que nós temos que adotar um plano de reafirmar o tempo inteiro que projeto de arquitetura é de arquiteto, e nessas distintas fases, mas, principalmente, eles fizeram isso a partir, inclusive, não só de grandes arquitetos, mas como de projetos de licitação, de parques, de praças, de espaços públicos. Então, a gente precisa se apropriar disso através desses atos públicos, mas a gente precisa se apropriar disso através das nossas responsabilidades junto ao cliente, no contrato, junto à sociedade, para que a sociedade realmente se aproprie do projeto de arquitetura, se aproprie disso que o Haroldo fala muito, dessa cultura que nós somos compulsoriamente obrigados a consumir, e que distinga o que é arquitetura do que não é arquitetura, do que é simplesmente uma construção. Mais algum questionamento, pessoal? Eu estou dando a colher de chá de mais uma pergunta. Então, bom, agradeço a todos pela paciência, pela interação, e quem sabe, numa próxima ocasião, nós possamos contar de novo aí com nossos convidados. Obrigado a todos, obrigado a Haroldo, Fabiano, Lana, Rui. Valeu pelo trabalho. Um abraço.